Então, vamos começar aqui com algoritmos e lógica de programação. Aqui é o conteúdo basicamente do terceiro bimestre, né? Esse módulo aqui está englobando aí o terceiro bimestre. E a gente vai estar começando aqui com procedimentos e funções. Esse é um conteúdo que não é assim tão dependente do que a gente viu no passado, mas ainda vai precisar lá lembrar sobre variáveis, condições e tal, né? Mas vamos lá. Então, procedimentos e funções é uma coisa que vocês, na verdade, já viram. Vocês já fizeram. Todo programa vocês mexem com funções. Ó, aqui nós temos a função início. Isso aqui vocês lembram, né? Eu acho que na primeira aula a gente viu isso. E o que nós temos aqui? Uma função. Está escrito aqui, ó, função início. Essa função é uma função bem simples. Ela não tem um retorno, a gente já vai ver o que é isso. Ela não tem parâmetros e não é chamada em nenhum lugar, ela é chamada por padrão, né? Então você nem precisa se preocupar com esse chamar, né, da função. Mas a gente vai aprender a fazer nossas próprias funções. Porque tá, a gente fez aqui a função início, mas eu quero fazer outras, né? Como é que a gente faz isso? Então aqui nós temos lá, ó, funções e procedimentos. Então uma função é um trecho de código que pode ser chamado em outras partes do programa. Inclusive, você pode chamar várias vezes a mesma função. Essa aqui é a grande sacada. Você pode reutilizar o código várias vezes. Você pode ou não receber valores de entrada, que são os parâmetros. No caso, fica dentro daqueles parênteses, assim, você coloca os valores que você vai receber. E pode ou não devolver um valor de saída, que é o retorno. É o valor que ela vai dar de resultado. E quando a função ela não tem retorno, é chamada de procedimento. Então, no caso aqui da nossa função início, que já fizemos várias e várias vezes, é um procedimento, porque não tem retorno, não tem assim retorne e o valor. Então, como não tem retorno, é chamado de procedimento. Mas isso é só nomenclatura. Então, vamos fazer uma função que tem tudo essas coisas. Então, nesse exemplo aqui, essa função ela é chamada somar, ela tem o tipo inteiro de retorno, recebe dois parâmetros e retorna esse valor ali dentro do corpo, né, que é o resultado. Muito bem, então o nome da função segue os mesmos padrões e regras de quando você cria uma variável. Então, quando você cria a variável, não pode começar com número, não pode ter símbolos especiais como C cedilha, e nem ser uma dessas palavras já reservadas, né? Então, basicamente, as mesmas regras de criação de variáveis. O tipo da função pode ser qualquer coisa que você vai retornar. O importante é que o retorno da função seja o mesmo tipo do que é o tipo da função aqui. Então, aqui dentro dessa expressão aqui, retorne, nós colocamos o que vai ser retornado. Esse A mais B aqui é inteiro. Tem que ser o mesmo valor aqui, que é inteiro também. É o tipo, né? Então, o tipo que for a sua função tem que ser o tipo que vai ser no retorno aqui. E os parâmetros são valores que você recebe para fazer os cálculos. Então, nesse exemplo aqui, tem dois parâmetros, parâmetro A e B. E os tipos deles são inteiro. Pode ver que é a mesma forma de declarar variáveis. Então, você declara ele como se fosse uma variável, não dá valor. Onde que vai o valor? Na hora que você chama a função. Aqui é só a declaração dela. Então, aqui você não vai pôr valor. É um erro você colocar igual a alguma coisa. Então, é só a declaração. Você cria aqui o parâmetro. E daí, vírgula, você pode colocar mais um. Eu podia colocar vírgula e mais um. E assim vai indo. Então, daí eu digo, recebe dois valores do tipo inteiro. E daí um vai ser chamado A e o outro vai ser chamado B. E daí aqui eu somo esses dois valores e retorno. E daí vai lá, voltar lá para a função. Vamos ver como é que é usada essa função. Então aqui tem um programa exemplo. Eu vou tirar a câmera. Então esse programa exemplo, ele vai estar utilizando essa função somar. Como é que funciona? Então ali no início, nós temos aqui a função início, né? Essa é a função que vai ser chamada quando começar o programa. Todo programa tem que ter a função início, porque é ela que é chamada quando o programa você clica lá em executar o programa. Então ele vai vir aqui e vai vir nessa primeira linha. Está sendo criada uma variável que vai receber como valor
o resultado da função somar com os parâmetros 1 e 2. Então, quando eu chamo aqui somar com os valores 1 e 2, o que acontece? Esse 1 vai aqui para a variável A, esse 2 vai aqui para a variável B. E então, executa esse A mais B, vai dar 3 nesse caso, e ele vai retornar esse valor, ou seja, esse somar aqui deu 3. 3 nesse caso, e ele vai retornar esse valor, ou seja, esse somar aqui deu 3. Então, o 3 vai aqui para o valor do resultado. E por último, ele vai escrever a soma deu, e daí, como a gente já viu, 3. Certo? Então, o que acontece quando chama a função é que ele basicamente pausa a execução do programa, faz os cálculos que têm que ser feitos, e então o valor é retornado ali no resto. Então, essa é a ideia de funções. Não é assim tão complicado. Basicamente, nós podemos ter código que é executado separado do nossa função início. E outra vantagem é que você poderia colocar outros valores aqui e ia ser calculada a soma de outras coisas. Nesse caso, seria até mais fácil colocar ali logo 3, né? Eu sei. Mas é só um exemplo isso daqui. A gente poderia fazer, por exemplo, funções que fazem cálculos muito complicados ou coisas que repetem muitas vezes no programa e que a gente quer deixar mais fácil, né? Então, um exemplo seria a gente fazer a nossa própria função de escrever. E daí, toda vez que escreve, poderíamos colocar coisas especiais, né? Como, por exemplo, uns traços, alguma coisa assim. Já vamos fazer alguns exemplos com isso. Então, antes de ir para a prática, um programa ele pode ter várias funções, mas se você não chamar, elas não vão ser executadas. A função início é a única que é executada sem ser chamada, porque quando você clica em executar, ela é executada. Funções podem receber valores por meio de parâmetros e retornar valores, ou um valor, por meio do retorno da função. Então, é o que a gente vai estar fazendo agora. Então, vou abrir aqui o Portugal Studio. Muito bem. Então, para começar, vamos fazer aqui um programa que chama uma função que só escreve algo na tela. No caso, vai ser um procedimento, porque não tem retorno nenhum. Então, para fazer isso aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um escreva para a gente entender o que está acontecendo no nosso programa. Início. E eu vou fazer outro escreva. Fim. Aí, se vocês lembram das outras aulas, você sabe que a gente tem que ter o /n para pular a linha, né? Muito bem. Aí, aqui no meio, eu vou colocar uma chamada à função. E essa função, a única coisa que ela vai fazer é escrever uma coisa, uma linha na tela. Então, eu vou criar a função primeiro. Você pode fazer tanto depois da função início, como antes aqui da função início. A única questão que você tem que prestar atenção é que tem que estar fora das chaves. Então, as chaves aqui da função início definem o que está dentro dela. Para você criar uma função, tem que ser fora dessas chaves das outras funções. Aqui é o conteúdo da função início. Para você criar outra função, tem que ser fora dessa função, certo? Então, você pode colocar o antes ou depois dessas chaves aqui. O importante é estar fora dessas chaves. Muito bem. Então, aqui eu vou colocar função teste. Ela vai ser uma função bem simples. Não recebe parâmetro e não tem retorno. Abre e fecha chaves. E dentro daqui eu vou colocar escreva teste. Certo. Deixa eu só tirar essas quebras de linha desnecessárias para vocês verem o programa inteiro. Então, o programa inteiro é isso aqui. Se eu executar, o que vai acontecer? Tem alguma ideia? Vamos lá. Então, eu executei e apareceu início e depois fim. Cadê o teste? Aí que está. Quando é que a gente chamou a função teste? Onde que está a chamada dessa função? Não está em lugar nenhum. Para a função ser executada, ela tem que ser chamada em algum lugar. Como a gente não chamou ela, ela não foi executada. A única função que foi executada foi a função início, porque é essa função que é executada sem precisar ser chamada. Então, para que a função teste seja executada,
eu vou copiar aqui e colocar aqui, ó, uma chamada à função teste. Agora, quando executar o programa, apareceu aqui início, que é esse escreva aqui. Aí foi lá para a função teste, escreveu teste, está aqui, escreveu teste. Voltou aqui e escreveu fim. Se você tem algum problema em entender esse fluxo, clica aqui nos pezinhos aqui. Ó. Então, vamos lá. Ele escreve início, ele vai para a função teste, escreve teste, e daí ele volta e escreve fim. Acabou o programa. Então, toda vez que vocês não entenderem o que está acontecendo, usa os pezinhos aqui e você vai entender para onde que ele foi certinho. Né? Então, nesse caso, ele chamou a função, aí ele vem aqui, faz o que está aqui dentro das chaves. Terminou o que está aqui, volta para cá e continua. Certo? Então, quando chama a função, o programa ele para e vai lá para a função. Terminou, volta e continua. Então, tem que entender que existe esse pausar, né, por assim dizer. Essa função que está sendo executada aqui, no caso a função início, ela pausa enquanto a outra está sendo executada. Quando a outra termina, volta aqui. Certo? Então, na verdade, uma outra forma de pensar sobre isso é que tudo que está dentro dessas chaves aqui foi colocado no lugar lá onde estava o teste. É a forma mais simples de pensar nisso. Então, isso que estava aqui dentro veio para cá. É quase isso que aconteceu. Né? Então, toda vez que você tem uma função, pense que o conteúdo dela vai para onde ela está. É mais ou menos isso. De fato, é isso que acontece. Né? Você está executando o código ali. Então, em vez de estar esse código aqui, está a chamada para a função que tem esse código. Certo? Então, é isso que são funções. Você está acessando um código de outro lugar. Né? Bom, agora que nós fizemos uma função bem simples aqui, que não recebe parâmetros, que não dá retorno, vamos fazer uma função que recebe parâmetros. Então, vocês estão vendo esse barra n? É chato esse negócio do barra n, não é? Vamos fazer um escreva que já escreve o barra n. Então, vamos substituir essa função e vamos fazer ela diferente. Então, eu vou chamar aqui de linha. Então, função linha, ela vai receber um parâmetro. Que tipo de parâmetro? Eu quero escrever um texto. Então, o parâmetro que ela vai receber vai ser cadeia texto. O nome dele é qualquer nome, é uma variável isso aqui, certo? O tipo é que valor que você vai querer. Então, como eu quero passar texto, tem que ser o tipo cadeia. Como não tem retorno, não tem nada aqui, não tem o tipo de retorno. Muito bem. Fiz aqui, abre chaves, fecha chaves, o conteúdo é o que vai aqui dentro. Então, eu vou fazer aqui, escreva texto mais barra n. O mais aquele junto texto, né? Então, isso daqui vai escrever uma linha sem a gente precisar ficar usando barra n. Vamos ver se isso funciona? Então, aqui eu vou usar assim. Início, fim. Só que daí agora eu vou tirar os barra n's. E aqui, em vez de escreva, eu vou usar linha, que é a nossa função que a gente criou aqui. Então, a função linha, ela escreve com o barra n. Chamei aqui duas vezes a função linha, vamos ver o que acontece. Ó, ele escreveu início e fim com a quebra de linha. Se fosse escreva aqui, o que ia acontecer? Ele não ia pular linha, ia ficar tudo na mesma linha. Mas como foi usada a nossa função linha que adiciona a quebra de linha, o que acontece? Ele escreve início e fim, pulando linha já. Então aí, ó, isso aqui é uma coisa que ia ajudar todos os programas. Vocês se confundiam tanto com esse negócio de quebra de linha. Aí, é só criar uma função. Agora você pode fazer. Né? Outra coisa que ajudaria. Vamos lá. Quando você está fazendo um programa, você precisa receber dados do usuário. É sempre chato, né? Digamos que você tem que receber um número. Aí você fazia assim. Número, né? Inteiro número. Aí você vem lá, escreve insira um número, 2 pontos, aí leia o nome da variável. Era isso aqui, né? E daí você ainda podia, né? Tá, vou escrever aqui o valor. Então escreva o número inserido foi, e daí você junta aqui, não. Então, quando vocês aprenderam programação, lá em leitura de variáveis, é isso que a gente viu. Então, executar, insere o número, 5, o número inserido foi 5. Ah, eu não pulei linha, né? Ah, deixa eu usar a minha função linha,
Pronto. Então, insira o número 5. O número inserido foi 5 e acabou. Muito bem. Como é que eu faço isso daqui sem uma função? E daí agora a gente vai receber valores. Olha só como é que a gente pode simplificar isso aqui por usar uma função. Então eu vou criar aqui, depois da função linha, outra função. Eu vou criar aqui função receber do usuário, no caso, né? Então, função receber. Aí eu vou colocar aqui o retorno dela. Vai ser inteiro, certo? E daí aqui eu vou receber um parâmetro cadeia, que vai ser o que escreve na tela. Então, mensagem. Né? Muito bem. Não, eu não vou chamar de receber. Receber fica muito genérico. Como eu estou recebendo um número, eu vou colocar assim, ler número. Assim fica mais legal. Então, ler número, aqui é a mensagem que vai aparecer. Inteiro é o resultado do que o usuário inseriu. Então, vamos lá. Para ler o número, eu vou escrever a mensagem. Então, posso usar... Não, deixa eu usar escreva mesmo. Vamos lá. Escreva a mensagem. Eu não quero pular a linha, né? Escreva a mensagem, 2 pontos. Daí eu vou fazer aqui inteiro número, leia número. E daí agora eu faço aqui o que permite nós retornarmos um valor. Então, como o tipo da função é inteiro, para mim retornar esse valor, eu uso a palavra retorne e em seguida o que eu quero retornar. Nesse caso eu quero retornar a variável num. Então, retorne num. Ótimo. Agora, como é que a gente usa essa função? Então, essa função lá recebe um texto e retorna um número. Então, eu vou vir aqui, eu vou apagar tudo isso daqui e vou fazer assim, ó. Inteiro num recebe o ler número com esse texto aqui. Tiro esse ler. E daí aquilo lá tudo foi transformado nisso aqui agora. Diminuir um pouco o texto. Então, olha só. A variável num vai receber o ler número com esse texto aqui. E daí o ler número é isso daqui, ó. Ele escreve com os 2 pontos. Tem os 2 pontos, não precisa ter os 2 pontos aqui. Olha só como que vai facilitando as coisas para nós. Então, coloca os 2 pontos, aí aqui ele cria a variável, lê o valor dela e retorna. Daí aqui a gente recebe isso numa outra variável e escreve na tela o número que foi inserido. O funcionamento vai ser o mesmo. Mas agora, a gente tem aí uma função que facilita a gente fazer isso. Eu queria agora ler cadeia, não ler o texto. Aí você cria outra função, ler cadeia, né? Que a gente poderia fazer. Professor, eu queria fazer uma função que faz um negócio super complicado. Beleza, faz lá. A grande questão de funções é que elas podem ser usadas para simplificar teu código, né? E com isso, você pode ter programas que fazem muito mais coisas com menos linhas de código, né? Apesar que aqui nesse exemplo específico acabou ficando até mais linhas de código, mas ficou mais organizado. Você não precisa lembrar do barra N, você não precisa se preocupar com todo esse negócio de leia. Olha só como é que ficou diferente, né? Então você pode estar fazendo suas funções para simplificar coisas que você faz muito no teu programa e organizar ele de uma forma que fique bem interessante. E daí você viu que você pode usar os nomes que vocês quiserem para a função, mas geralmente escolha nomes que façam sentido. Por exemplo, linha. Escreve uma linha. Ler número, porque ele lê um número. Né? Então, assim, façam nomes que fazem sentido. Porque se eu chamasse aqui de batata, e aqui batata, aí você vai ler o código, né? Você esqueceu o que você fez. Aí você vai ler de novo coisa. O que batata faz? Aí você desce lá. Batata está aqui. Ele lê um número. Para que tudo isso? Por que você não deixa já ler número? E daí quando você... ele lê o número, beleza. Você não precisa olhar lá e ver o que faz. Então sempre coloque nomes de funções que lembrem você o que essa função faz. Você não tem que ficar olhando lá, o que ela faz, eu não lembro. Eu chamei de Power Ranger a função, eu não sei o que ela faz. Né? Então, põe um nome que faz sentido. Né? Geralmente um nome mais curto, porque daí você faz assim. Função que lê número do usuário. Pode fazer assim? Pode. Vai funcionar. Vai funcionar.
Olha só, funcionou. Mas ficou bom? Não ficou bom, gente. Isso daqui é ridículo. É muito grande esse nome de função. Não façam nome de funções tão grandes, né? Tenha bom senso, né? Então eu vou deixar aqui. Essa é o básico que eu queria passar para vocês. Então nós aprendemos o que são funções, como é que cria as funções e aqui está um exemplo de código. Na aula vocês vão ver um pouco mais da prática disso daí. Então obrigado por assistir aqui e até mais.